Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Deixa Quebrar. Hoje vamos deixar quebrar um assunto que pra mim é muito importante, coisas que vivi, coisas que passei. E Lê, o que vamos deixar quebrar hoje? Saúde mental no trabalho. Saúde mental no trabalho. Eu falo muito desse assunto, até o ponto que já tá chato já, mas eu vou continuar falando. E conta pra gente, Rê, por que você quer falar sobre isso hoje? Eu acho que saúde mental no trabalho é importante, e é importante a gente falar sobre o assunto por algumas razões. Muito que parecem assustadoras, mas são básicas, né? Se a gente procurar qualquer coisa que fala sobre o estado de saúde mental no mundo, né, que mostra os números e tudo mais, geralmente você vai encontrar muito sobre depressão e ansiedade, né? E esses números são alarmantes. Quando você olha e pensa, como estamos? Tá ruim. Tem muita gente, tem milhões e milhões de pessoas com depressão, tem milhões de pessoas com ansiedade, né? Transtornos de ansiedade. E vamos lembrar o que é um problema de saúde mental. Existem dois caminhos que uma questão de saúde mental pode surgir. Ela pode ser genética, tem algumas pessoas que experienciam depressão por questões genéticas, e elas podem ser geradas, né? Elas podem ser coisas que surgiram e não são genéticas. E uma questão de saúde mental que surge a partir do que não é genético, ela vem por causa das experiências que você tem na vida, né? E de acordo com patologia, uma coisa é patológica ou é um problema a partir do momento que ela impacta a sua relação consigo mesmo e com o outro. E é aí onde você define de maneira consistente, é onde você define uma patologia, né? O que é patológico. Obviamente, tem uma coisa muito mais descritiva do que isso, mas o básico, assim, a grosso modo, é isso. E aí, eu gosto de falar isso porque existem momentos que a gente passa por questões ruins de saúde mental, onde é um momento, não necessariamente significa que eu tenho algo, né? E tem momentos que, de fato, é algo mais consistente, onde eu desenvolvi uma questão de saúde mental, né? E aí, antes da gente entrar em detalhes no podcast de hoje, eu gostaria só de avisar, primeiro, alguns alertas de gatilho. A gente vai falar de ansiedade, a gente vai falar de depressão, talvez a gente levante aqui uma outra questão de ideação suicida. Vamos falar sobre assuntos que podem ser pesados para algumas pessoas e podem ser de gatilho para algumas pessoas. Então já estamos avisando que vamos falar sobre esses assuntos. E se você não tem nenhum tipo de diagnóstico ou sente que está vivendo alguma coisa e está se identificando com coisas que a gente está falando, as nossas experiências ou que a gente trazer, por favor, se você puder, procure ajuda para entender o quanto isso é um momento, o quanto isso é de fato alguma coisa, porque é importante, né? Não ficar com a dúvida, tá? Tendo dito tudo isso e falando um pouco todo este assunto, por que é importante falar de saúde mental na empresa? Eu vou falar do ponto de vista humano e do ponto de vista de business. Do ponto de vista humano, o trabalho ele tem um espaço muito grande na nossa vida, principalmente na maneira como a nossa sociedade funciona. O nosso mundo capitalista, a gente vive através do dinheiro e do dinheiro que a gente faz através do nosso trabalho, né? E aqui eu vou falar justamente da experiência, principalmente de você que trabalha numa empresa, né? Então, talvez eu vou falar um pouco menos da experiência da pessoa que é autônoma e vou falar um pouco mais da experiência da pessoa que trabalha numa empresa. A sua empresa, por natureza, o lugar do trabalho, ele gera estresse, ele gera, enfim, a gente pode se realizar muito no trabalho, por várias razões, e ao mesmo tempo, até nos melhores lugares que você trabalha, você vai ter uma coisa que eu aprendi através de um psicólogo, Alexandre Amaral, absolutamente inteligente, que é a toxina do trabalho, né? Ele chama da toxina do trabalho. Que é essa toxina que a gente vai adquirindo quanto mais tempo a gente está no trabalho. Quanto mais tempo a gente trabalha, ela fica e ela vai grudando através dos estresses, das coisas que frustram a gente, porque trabalhar é frustrante, a gente tem que fazer um monte de coisa que a gente não gosta e tudo mais, apesar das coisas boas que tem. E é por isso que ele fala, quando a gente conversou muito sobre isso, ele sempre dizia que é importante a gente encontrar maneiras de se livrar dessa toxina depois do trabalho, através talvez de um trabalho que seja um pouco que realize a gente mais. Então, o trabalho já adoece a gente naturalmente por si só. E eu sei que é difícil ouvir isso, mas é verdade. O trabalho naturalmente adoece a gente. Algumas pessoas e ambientes são melhores em lidar com essa toxina do que outras pessoas e ambientes. E aí, obviamente, a gente vê diversas experiências. Mas considerando que o trabalho ele não é otimizado para a saúde mental, ele é otimizado para fazer dinheiro, muitas vezes em detrimento da saúde das pessoas, as empresas já estão perdendo dinheiro, veja só que interessante. Se você busca qualquer estudo da Organização Mundial da Saúde, ele fala que a gente perde, acho que, se eu não me engano, é $1 trilhão por ano
Só por questões de saúde mental. Tem esse aspecto. Tem um outro aspecto, a Deloitte também corrobora esse ponto, né? E ela usa muito disso, porque a Deloitte soltou vários estudos sobre saúde mental. E corrobora também esse ponto, né? De que você não fazer nada por saúde mental significa que você já está perdendo dinheiro. Porque considerando tudo que eu falei até agora, você já perde dinheiro. Você já está jorrando dinheiro. Se você quiser entender... Cai, né, cai produtividade das pessoas, as pessoas têm que se ausentar para ir ao médico, às vezes ficam de licença. Então, só aí, eu acho que já mostra um pouco, né, alguns exemplos de como pode impactar financeiramente a empresa. Exato, exatamente. E aí, se você quiser ter uma ideia do potencial de perda de grana que a sua empresa tem, é só você procurar alguma calculadora de burnout, literalmente alguma calculadora de burnout no Google. Tem algumas que a gente até pode sugerir aqui, para você olhar e fazer. Você coloca algumas informações básicas da sua empresa, sem precisar abrir informação confidencial, claro, e ele te dá uma estimativa de quanto dinheiro você já está perdendo, né? Por quê? Porque se você não faz nada para a saúde mental, você já está perdendo dinheiro, né? A Lê deu alguns exemplos em relação a, as pessoas saem de licença, e isso te custa como empresa. As pessoas, enfim, precisam ir no médico, se cuidar, a performance delas é menor, e isso te custa dinheiro, né? Isso aqui falando do mundo de business mesmo. Te custa dinheiro. O fato das pessoas... existe uma palavra que eu aprendi que chama presenteísmo, que eu acho super interessante. Presenteísmo é uma pessoa que tá lá trabalhando, mas ela não tá trabalhando o melhor da performance dela. Por quê? Por vários aspectos. Tem milhares de possibilidades. Pessoais e não pessoais e profissionais que podem estar impactando, né? Mas o presenteísmo justamente é isso. É essa coisa do tipo, eu tô lá, mas eu tô trabalhando... É o absenteísmo presente, né? Eu tô de corpo, mas não tô de alma. Fazendo o mínimo possível, né? Às vezes nem o mínimo possível, né? Mas... o ponto é justamente isso, você já está perdendo dinheiro. Eu acho que essa é a parte, para mim, que é mais interessante sobre o tema de saúde mental no trabalho. Que hoje você já perde dinheiro. E aí eu falo de dinheiro justamente para entender que já perde dinheiro. Agora, vamos colocar um aspecto geracional aqui na conversa. Pensando que em 2025, como a gente já falou, a gente trouxe a Vic para falar disso, você vai ter aproximadamente 30% da força de trabalho sendo geração Z. Geração Z é uma geração que fala muito abertamente sobre saúde mental, que se preocupa com temas que estão ao redor dos temas de saúde mental, que é diversidade, sustentabilidade, que impactam a saúde humana, inclusive, pessoal, no futuro. Já impactam agora e continuarão impactando, se a gente não melhorar e não der uma reviravolta. 30% das suas pessoas são mais conectadas nisso, vão querer falar disso, vão querer tão mais interessadas em falar do assunto, né? E aí, o que isso mostra? Isso tem um segundo impacto na sua empresa, que é de marca. Os dois principais impactos que destroem uma empresa é marca e perda de dinheiro, principalmente esses dois, né? Porque a marca mostra que você é uma empresa que não pode ser confiada, que ninguém gosta, que ninguém vai querer trabalhar, vai ficar uma coisa meio cancelada na internet. Então, todo esse trabalho de saúde mental, ele faz bem para o seu dinheiro, para o seu P&L, para o seu cash flow, para o dinheiro que entra e que sai. Isso também faz bem para a sua marca. Agora, vamos falar de dinheiro. Tem a Organização Mundial da Saúde tem um númerozinho lá de ouro, que ele fala que para cada dólar que você investe, você consegue receber $4, se eu não me engano. Posso estar errado nesse número. Em volta de investimento, né? De lucro. A Deloitte fez um estudo. Eles têm feito alguns estudos nisso, fizeram um estudo de KPIs, de quais são KPIs que a gente pode usar para saúde mental. E nesse estudo, eles fizeram um antes e um depois de clientes que eles têm, né? O que eles conseguiram. E nas experiências que eles tiveram, eles conseguiram estimar um retorno médio de $5,3 para cada dólar investido em ações que endereçam saúde mental. E aí, eu venho dizer outra coisa. Ações que endereçam saúde mental, a gente vai falar um pouco disso quando a gente falar com você, empresa, sobre o que você pode fazer. Muitas delas estão relacionadas, galera, a benefício, salário, estratégia. Não precisam grandes investimentos, né, Rê? Nada além, talvez, assim, de ter um básico bem feito. Exato, porque quando a gente fala de saúde mental, para onde a cabeça vai? Mindfulness, meditação, yoga, exercícios. E por mais que todas essas ferramentas, e eu reforço a palavra ferramentas, são importantes, elas não são bala de prata, galera. Elas não são uma coisa só que resolve tudo. Não é. Elas mostram que você está se movendo, mas elas não resolvem o problema.
Porque se a sua resposta é, vamos dar um aplicativo de mindfulness para todo mundo, você vai ser visto como buchiteiro, né? Como, tipo, empresa que fica... Sabe aquele meme daquele tanque de água que tá jorrando água? Acho que eu vou até colocar no vídeo esse meme, pra vocês entenderem o que eu tô falando. É um tanque de água enorme, tá jorrando água. Aí a segunda imagem é um cara botando, sei lá, um papel, tipo, quase com um band-aid no buraco enorme, assim, pá! E aí, esse band-aid que não tá segurando água porra nenhuma, é o aplicativo de mindfulness. É a academia. Porque essas coisas são importantíssimas, você tá dando ferramentas, mas se você não tá cuidando do básico, não tá resolvendo, né? E aí, por que eu falo muito disso? Por que eu sempre falo que as empresas têm um papel natural? Primeiro que o Mental Health Foundation aqui no Reino Unido fala que, assim, que é obrigação das empresas criar um espaço onde as pessoas se sentem seguras para compartilhar o que elas estão passando. Isso é obrigação das empresas, tá? As empresas precisam fazer isso. Tem, inclusive, meia dúzia de assessments que as empresas podem fazer aqui, de pesquisas que mostram o quanto você está fazendo, o que está acontecendo. Algumas pessoas, né, alguns amigos meus que trabalham no mercado aqui do Reino Unido e foram afastados ou tiveram que sair por alguma questão de saúde mental, às vezes é um pouco exacerbado, assim, né? Porque eles sentem que eles estão sendo questionados pela FBI quando eles voltam com o tanto de pergunta que eles recebem, né? Porque tem algumas práticas. Mas tudo bem, não vamos entrar aqui no modelo europeu de trabalho, que é uma cacetada de pergunta e coisa escrita. A Accenture também tem várias pesquisas em relação à saúde mental, tem todo um site que fala só sobre coisas de saúde mental no trabalho. E você trabalhar nisso também tem um impacto positivo na saúde mental das pessoas. Então você não só para de perder dinheiro, você não só tem uma reação melhor à sua marca, mas você tem pessoas que passam pelo seu sistema de trabalho que podem, inclusive, através do seu sistema de trabalho, estarem melhores, curados da saúde mental. Porque você está dando recurso, você está dando ferramenta, você está dando um ambiente seguro, minimamente onde essa pessoa possa discutir, conversar e encontrar, talvez pela primeira vez. Tem muita gente que vem de culturas onde saúde mental é absolutamente minimizada. A nossa cultura brasileira tem um pouco disso também. E aí você vai para um lugar onde se fala sobre isso, muita gente se cura através de um lugar desse. Então, você como empresa tem um potencial gigantesco para não só parar de jorrar dinheiro, mas também para tornar uma sociedade melhor. Por isso que eu sou chato nesse sentido, eu fico falando que principalmente que todas as empresas têm esse ambiente. Esse lugar que concentra tanto dinheiro, e numa sociedade capitalista dinheiro é poder, você tem todo o poder para melhorar o lugar, né? Se você quiser. E todos os lugares que investiram, veja só, do jeito certo, claro, né? Tiveram dinheiro retornando, né? E muito disso gente, parece muito, mas não é muito. E a Lei vai falar um pouco de o que as empresas podem fazer, mas antes eu acho que seria interessante a gente contar um pouco da nossa história, porque eu não tô falando isso porque eu tô de fora chorando, falando, ai, que saco, melhorem empresas, sabe assim, queimando colchão, como diria minha mãe. Basicamente é o seguinte, quando a gente fala de o que eu vivi de saúde mental, né, da minha história, eu sou uma pessoa que vive com ansiedade há muitos anos, ansiedade, transtorno, o famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizado, né? Foi assim que eu fui. E, aliás, para falar disso, eu vou falar que a maneira como a gente trata a saúde mental não é tão avançado quanto a gente pensa em outros tratamentos para outras doenças. Ainda tem muita coisa que precisa melhorar. Os sistemas de saúde do mundo todo não estão a par do que a gente precisa para tratar as questões de saúde mental com eficácia e velocidade. Mas enfim, voltando à minha experiência, por que eu tô falando isso? Porque a primeira vez que eu fui identificado com alguma questão de saúde mental sempre foi ansiedade. E aí eu mudei para Reino Unido, né? E eu tava lidando com questões de ansiedade, e eu tava piorando e tudo mais por questões pessoais que eu passei ano passado. Fui atrás de um psiquiatra, né? Falei, cara, tá daqui pra eu poder ser medicado por aqui. Porque medicação são seus amigos, tá, galera? Pra galera que não gosta de medicação, gente, medicação, ela é uma muletinha que você usa por um tempo determinado. Você botou a muletinha, ela vai te funcionar. Às vezes esse tempo determinado é muito longo, mas ele ajuda. É uma muleta que te dá ferramentas pra lidar com as suas coisas enquanto você não lida com ela sozinha. Enquanto talvez a química do seu cérebro não tá lá num lugar pra lidar com isso sozinho. Mas enfim. Isso, e por isso que eu sempre falo, medicação me ajuda a lidar com as minhas coisas de um jeito muito melhor. E aí eu fui falar com esse médico, né, falando, olha, a ansiedade tá ruim, gostaria de ser medicado. E aí ele me ouviu, olhou pra minha cara, fez ansiedade. E aí, basicamente, o que ele quis dizer com isso? Eu descobri que tenho TDAH. E aí eu não tava entendendo, eu falei, pera, mas como assim? Tipo, imagino que sim, mas calma. E aí eu descobri que a minha saúde mental funciona da seguinte maneira. Eu sempre tive TDAH e não sabia.
Fui diagnosticado aos 31 anos de idade. E aí, quando eu cheguei... Às vezes eu perco conta da minha própria idade, gente. Vamos disfarçar essa parte. Passou dos 30, mulher, Oi, acabou. e só um parênteses, assim, né? Mesmo com ansiedade, TDAH, seja lá o que for, sempre foi top performer, né? Então, para aquelas Sim, pessoas que acham que pessoa neurodiversa não é bem pelo contrário, né? Renato sempre foi exato. uma máquina, gente. Ficava impressionada. Ai, obrigada. Aham. Não, mas eu acho que assim, isso, a gente vai falar disso, mas e é justamente da história do meu primeiro burnout, né? O TDAH me ajudou a entender que a minha saúde mental funciona da seguinte forma: eu tenho ansiedade, mas a minha ansiedade surgiu primariamente por causa do TDAH. Eu descobri vários aspectos de TDAH que estão diretamente relacionados à maneira como eu lido com a ansiedade. Falei, cara, eu não sabia. E aí as coisas. O mundo se abriu, assim, as coisas fazem muito mais sentido. E por que eu falo isso? Porque pessoas neurodiversas são chamadas de neurodiversas por uma razão. Porque o meu cérebro funciona diferente de uma pessoa neurotípica. Vou dar um exemplo. Pessoas neurotípicas, do meu ponto de vista, elas falam em rodas. Elas ficam dando rodeio, elas não falam direto o que tá acontecendo, qual o problema, o que tá certo, o que tá errado. Elas ficam dando volta, elas ficam jogando, eu brinco que é a comunicação de farelo de pão. Ela joga um farelinho aqui pra você pegar, ela joga mais um farelinho pra você pegar, e aí você vai seguindo o farelinho. Só que você já tá vendo o pão inteiro lá na frente, mas a pessoa neurotípica tá te jogando farelinho. Porque é assim que elas comunicam. E pra mim isso é uma coisa muito louca. Então eu queria dar um exemplo pra dizer que eu sempre tive essa sensação meio de ausência, assim, meio de fora, meio um bicho esquisito, né? E aí, lidando com toda essa ansiedade, com todo esse medo, com toda essa questão de, putz, né, a cabeça mil, paranoia e tudo mais, E além disso, eu sou gay, né, pra adicionar ali nas caixinhas, da diversidade. Sou gay. E aí, a minha mãe falava sempre assim pra mim: filho, você, porque ela é de uma época antes da minha, né? E ela falava assim: filho, você vai ter que matar 2 leões por dia. Se uma pessoa mata um leão por dia, você vai ter que matar 2 leões por dia pra estar ali para ser visto da mesma forma, né? E existe uma pesquisa. E eu nunca fui a pessoa mais masculina do planeta, né? Acho que é bem claro quando eu abro a minha boca, o pessoal faz, esse daí ele, né, viado. E aí o que acontece é que tem uma pesquisa que fala sobre a voz gay, e essa pesquisa única e exclusivamente fala sobre a voz gay e a voz lésbica, né? Não fala de outros tipos de vozes ou identidades. E que quando a voz gay ou a voz lésbica ela é identificada no mundo do trabalho, você passa a perder oportunidades. Porque você é colocado num papel social, né? Que tem vários aspectos negativos atrelados ao papel social. E também tinha isso pra viver. Então tinha todos esses aspectos acontecendo, então eu sentia que o mundo tava contra mim muitas vezes na minha vida. E aí por isso eu sempre senti que eu tinha que trabalhar muito. E aí volta no ponto da percepção da Lele. E é super interessante a Lele faz essa percepção de mim, ela fala isso pra mim, porque isso tudo foi um jeito de eu brigar contra tudo isso. Eu sempre trabalhei muito, 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 muito. E a parte boa de ter TDAH é que às vezes é que você costuma resolver problema em 3 segundos. E as pessoas neurotípicas demoram um pouquinho mais e você acaba resolvendo mais rápido. Como você chegou lá? Não sei. Se você me perguntar, não faço ideia, mas eu cheguei. Né? Então tem pontos positivos e pontos negativos. E aí a parte boa é que isso me ajudou muito, né, a crescer relativamente rápido. Eu trabalhava demais, porque tinha um senso de eu tô sendo valorizado, eu tô crescendo. E aí qual que é o problema? Isso cria uma relação simbiótica com o trabalho, né? Então o trabalho sempre foi a parte que a minha identidade. Eu sempre me apresentava como o que eu faço e não quem eu sou, né? Qual é o trabalho que eu tenho e não quem eu sou. E qual que é a parte negativa disso, né? A parte ruim disso. A parte ruim disso é que eu tive um burnout. E o burnout que eu tive foi nas empresas que eu odiava? Não, foi na empresa que eu mais gostei de trabalhar, veja só. Por quê? Porque eu tô num ambiente onde eu não tenho mais me preocupar com nada. Então eu não tenho nada que dá aquela sensação do tipo, ai que saco, eu não quero nem olhar pra essa empresa. Era um lugar que eu me sentia validado, valorizado, sem ter que me preocupar por quem eu era. Eu me sentia dessa maneira. Independentemente da realidade objetiva ou não, eu me sentia assim. Só que como era a primeira vez que eu tava me sentindo assim, o que eu fiz? Eu entreguei tudo. Tudo. Eu nunca esqueço um dia que eu tirei um dia de folga, que eu tirei um dia off. Eu nunca esqueço o CEO entrando na sala, olhando pra minha cara e falando assim, o CEO, olhando pra minha cara e falou, morreu? Alguma coisa quebrou? A empresa acabou? Não, né? Então dá pra tirar uns dias às vezes. E aí o CEO que trabalhava 200 horas por dia, falar isso pra mim, eu devia ter entendido eu devia ter pegado essa dica, eu devia ter tido talvez eu tenha um problema, né?
E eu não tô aqui pra dizer assim, independentemente do ambiente, o ambiente também não era propenso a work-life balance, vamos ser muito sinceros. A Letícia e eu trabalhamos juntas lá, e por mais que a gente tenha amado trabalhar lá, e era um lugar incrível, não deixa de ser um ambiente não propenso pra work-life balance, né? E aí quebrou. Por várias questões. Eu não tava cuidando da minha saúde, eu não tava cuidando da minha saúde física, mental. Minha relação com o trabalho era super tóxica pra mim, ela não era Não impunha balanceada. limites com o chefe, com a chefa, Eu com não as impunha, coleguinhas. eu não impunha limites com o trabalho mesmo. Isso é uma das principais coisas que eu sofri muito na minha vida, que é impor limites. E aí eu quebrei, galera. Aí quebrou. Aí quebrou. Quebrou. Isso, crack, boom, quebrou. O que que aconteceu? Eu entrei num processo de burnout, mas o burnout ele tem várias caras, ele tem vários jeitos, ele tem várias formas. A minha experiência foi através dessa ansiedade toda. Eu entrei num processo paranoico de 2 meses e meio, achando que eu ia perder o controle do meu próprio corpo. Eu demorei 2 meses e meio pra me convencer de que eu não estava perdendo o controle do meu próprio corpo. Era assim, era uma paranoia desesperadora. E o que me ajudou na época foi fazer exercício. O que que significa aquilo? A química do meu cérebro começou a se equilibrar, né? Começou a se equilibrar um pouquinho mais. E começou a entrar mais em ordem. E aí foi dali que eu consegui começar a ter os primeiros solavancos pra sair desse lugar ruim. E demorei para um cacete. Ainda ali, porque ainda existe aqui todas essas coisas. Mas agora eu sei como elas são, eu sei o que elas são, eu sei como elas aparentam, eu sei o nome dessas coisas e vou lidando com elas. Mas eu aprendi algumas coisas muito importantes do lado da empresa, porque aí eu me botei para fazer um programa de saúde mental onde eu trabalhava, né? E do lado do ser humano. Do lado do ser humano, a gente precisa impor limites, galera, porque se você que ensina como as pessoas devem te tratar. E a gente tem que impor limites. A gente tem que impor os limites. Se a gente não impõe os limites, as pessoas não sabem que a gente tem esse limite. Elas não sabem. E aí, por mais que às vezes para nós seja difícil impor limites, imponha limites de maneira mais clara possível. Porque se você deixa uma zona cinzenta, você tá dando a responsabilidade do outro de entender, de ter uma bola de cristal de entender o que você tá querendo dizer. Então deixa claro. E é o que eu sempre falo, se o outro lado não tá respeitando os seus limites, não é pra você. Saia, vá embora, não esteja naquele lugar, procure uma rota de saída daquele lugar. Mas impor os seus limites pra você e pros outros é muito importante. Muito, muito importante pra você não surtar. Então isso foi um grande aprendizado meu, a falar não, a impor meus limites. Porque eu surtei no lugar onde eu tinha um espaço muito seguro pra falar não pra quem eu quisesse, a hora que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, as pessoas iam me respeitar. Entendeu? Mas eu, na minha cabeça, não tava sabendo, mas isso era um problema meu. E aí vem do lugar do trabalho. Aquele lugar não necessariamente estava muito otimizado para ter uma boa experiência de saúde mental. Porque tudo mudava toda hora. Eu nem sabia direito o que eu tinha que fazer, qual que era o meu trabalho. A gente tava descobrindo todo mundo junto. Mas era assim, por mais que isso seja divertido por um lado, por outro lado, isso era, obviamente, funciona em detrimento, né? Então, eu lembro que naquela época, uma das lições mais importantes que eu aprendi foram duas coisas. Primeiro, as pessoas precisam saber que você tá fazendo alguma coisa. Quando a gente colocou, sei lá, yoga, meditação, por mais que ninguém ia, praticamente ninguém ia lá, porque era difícil fazer as coisas, sabe, assim, os horários, tá, não sei o quê. Só o fato de a gente ter tinha um impacto tão grande, tão gigante, era tão forte, que, tipo, as pessoas falaram, putz, realmente, a empresa tá fazendo alguma coisa. E aí a gente começou a ter várias outras ações e tudo mais sobre a importância de você ter um sistema de apoio dentro da empresa. Foi uma outra coisa que eu aprendi muito também. O que me ajudou a segurar mesmo, a conseguir manter a minha vida é o sistema de apoio que eu tinha dentro e fora. Nossa, de pessoas que passaram por isso, que falavam pra mim, vai melhorar, vai mudar, tá tudo bem, que me ajudavam a olhar as coisas que eu enfiava na minha cabeça com outra perspectiva. Então isso foi super importante. A gente gostava de reforçar para as pessoas, tipo, tenha sua zona, tenha seu grupo de pessoas, né? Tem um espaço para discutir essas coisas, são super importantes. Lembra que a gente trouxe esse mesmo psicólogo que a gente falou para fazer um grupo de tentar esvaziar essa toxina do trabalho, né? E as pessoas iam Beijo, lá. Alexandre, maravilhoso. Incrível, incrível trabalho que a gente fez, foi muito legal. A galera ia lá, a gente identificou situações de ideação suicida, e ele, como um psicólogo super, super experienciado, falou assim, gente, né, catou a gente de canto, falou, essa pessoa não pode ficar sozinha. Então, tipo, foi muito interessante que a gente aprendeu muita coisa, a gente colocou benefícios. Então a gente já teve casos de pessoas que estavam em situações críticas, que puderam ligar para esse benefício, que geralmente a VR tem, empresas de benefícios tem, que é esse sistema de atendimento rápido de apoio a empregados para várias coisas. Podia ali, já teve um atendimento crítico que já resolveu vários casos também. Então, coisas que lembra que a gente desenhou um documento que era basicamente o que eu faço. Se uma pessoa tá tendo crise de ansiedade, tá tendo uma crise de depressão, tá tendo o que seja, o que for. Como eu reajo, qual que são as melhores práticas. Então, foi muito legal, porque todas essas coisas me ensinaram
que dá pra gente botar um monte de ferramenta pra equipar as pessoas a lidar com as coisas. Da mesma maneira, a gente precisa treinar a liderança pra saber lidar com os casos, pra saber minimamente entender o impacto que essas pessoas têm na saúde mental das pessoas. Porque liderança, galera, é o impacto número 1. É a coisa que mais tem impacto em saúde mental. E às vezes não é nem porque a pessoa é ruim ou é mal intencionada. Às vezes, sei lá, às vezes a pessoa não tem as habilidades certas ali naquele momento e etc. Então, é um fator número 1, né? É o que mais impacta. Eu tenho outros 2 fatores, mas o maior é de fato, as habilidades de liderança da sua liderança direta. Então, isso realmente impacta. Eu tive outros burnouts na minha vida, porque aí eu tava em outros ambientes que não tinham mais essas ferramentas, que estavam num lugar muito diferente e que me deixavam muito inseguro por várias questões. Tive outro burnout, esse foi um pouquinho mais leve, porque eu consegui enxergar a tempo, né? Então, com todas essas experiências traumáticas que eu vivi, eu fui aprendendo a observar cada vez mais quando eu tava chegando nesse ponto, quando eu tava identificando esse ponto, quando os meus níveis de energia estavam acabando. Porque tem um vídeo que eu gosto muito que fala sobre os níveis de energia de uma pessoa que tem TDAH e uma pessoa que neurotípica, né? Então é muito interessante. Os meus níveis de energia acabam muito rápido. Eles vão embora muito rápido. E aí, quando eu penso, hoje em dia, eu penso, gente, como é que eu consegui trabalhar tanto? Como é que eu consegui fazer tudo? Né? Como é que, sabe? E aí a conclusão que eu cheguei é que, sabe quando você tá dirigindo um carro muito rápido na marcha errada? É assim que o meu cérebro funcionava. Eu encontrei formas de trabalhar dessa forma, mas estava me machucando a cada dia, porque eu estava me forçando a fazer coisas que o meu cérebro não engaja. O meu cérebro não engaja. Porque o cérebro de uma pessoa com TDAH tem deficiência de dopamina. O cérebro não engaja. Meu cérebro não entende ordem de importância, entende ordem do que é mais legal. E isso é uma coisa que eu não controlo, olha só que interessante. Então, como ele é assim, uma coisa que eu não controlo, é difícil, você se força a fazer. E o trabalho tem muita coisa por ordem de importância, né? Então era bastante complexo, assim. Isso também é um dos grandes fatores que me levou ao burnout, que hoje eu sei, né? Que é, tipo, entender a gerenciar meus níveis de energia. Tipo, às vezes, gente, lavar. Ah, estou com sede, vou pegar um copo d'água. Um gole. Pensa que é um tantinho de energia que você gasta uma pessoa neurotípica. Putz, estou com sede, vou pegar um copo d'água. Se é uma coisa que eu não tô afim, eu vou gastar esse tanto de energia pra levantar e pegar um copo de água, que é uma coisa simples. O Rei, lembrando que não é mimimi, é uma situação orgânica, O meu biológica, cérebro funciona né? É assim. química. Como fala? Os cabos do meu cérebro estão conectados desta forma, galera. Não é algo que eu controlo. Eu aprendo a lidar. Tem medicação que me ajuda com algumas coisas, porque a pessoa que tem TDAH é muito barulho na cabeça dessa pessoa. Tem momentos que ajuda a dar uma relaxada, a dar medicações que ajudam a dar uma relaxada. Mas enfim, né? Como vocês já têm ouvido esse podcast, pra quem tá ouvindo esse primeiro episódio, vocês sabem que eu falo para um cacete e que eu dou 1000 voltas e que eu sempre lembro, né? É sempre assim, todo pensamento vem com conteúdo bônus. Né? Sempre tem um conteúdo bônus no pensamento que eu tô falando. Mas enfim, falei pra cacete, essa é um pouco da minha história. Aprendi muito, fiz muita terapia. Graças a Deus tive o privilégio de ter condições pra poder pagar a terapia, pra poder pagar a psiquiatra, pra poder correr atrás dos meus cuidados. Né? Eu sei que isso é um privilégio e eu reconheço o privilégio que eu tive pra poder me cuidar. Então eu me reconheço o privilégio das pessoas que eu tenho ao meu redor. Ao mesmo tempo, tem coisas que as empresas podem fazer pra tornar o lugar melhor. E eu aprendi algumas coisas que eu consegui fazer num programa. Mas tinham coisas ali que estavam fora do meu controle, que estavam muito mais relacionadas a questões de negócio, de business, de benefícios, que tem um impacto muito maior do que as coisas que eu coloquei como das coisas que eu consegui fazer com aquele programa. Mas enfim, falei muito, Lê, sua vez de falar. Não, eu acho que para mim o que fica de tudo isso, né, Rê? A gente trabalhou junto, eu fui gestora do Rê. O Renato sempre foi, cara, top, 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 top performer. É, enfim, assim, acho que isso para mim é uma grande prova de que as pessoas que têm preconceito, que acham que isso vai dificultar o trabalho, não, eu acho que é bem pelo contrário. Eu acho que alguns casos aí tem uma vantagem competitiva, inclusive, né? E eu acho que falando, né, por que que eu tô aqui também falando sobre isso? Eu tenho contato com o assunto de saúde mental desde muito nova. É, também tive o privilégio, né, de fazer terapia também desde muito cedo. E sou formada em psicologia, assim como o Renato, né? Então eu estudei um pouco isso. E aí era interessante que na faculdade, quando você estava na aula de saúde mental, gente, todo mundo achava que tinha tudo, né? Porque você começa a ver as doenças, todo mundo tem um pouquinho de doido, né? Ou muito. E eu tive alguns episódios de depressão, burnout, essas coisas, né? Ansiedade. É,
E com o longo do tempo eu fui me conhecendo, aprendendo a lidar com isso, né? Tá cercada com pessoas que me apoiavam, eu acho que isso é super importante, seja no lado pessoal, no lado profissional, ter um médico, né, de confiança, um psicólogo. Eu sei que é uma situação de muito privilégio, né? Porque nem todo mundo tem a oportunidade, né, de estar cercado aí de profissionais ou de pessoas aí que entendam o que você está passando e te deem apoio, não te julguem. Mas assim, acho que apesar do sofrimento que eu tive, eu vejo que me tornou uma pessoa muito melhor. Então, questão do autoconhecimento, eu acho que eu evoluí muito e continuo evoluindo, e eu gosto disso. A questão de sensibilidade, identificar isso em outras pessoas também, né? Então, como gestora, como uma pessoa do time executivo ali, né? Também, muitas vezes eu construí essa ponte do time executivo com a empresa. Então, olha, entendemos. Então, isso aqui que a pessoa está passando é uma questão de saúde, né? Então, é como é, você tem glicose alta, você tem colesterol, tem as pessoas que têm essa questão. Então, não adianta você falar para a pessoa, ah, não, faz diferente. Não é que a pessoa não quer, é simplesmente uma condição física que a pessoa não consegue fazer. Então, muitas vezes eu trazia esse assunto para esse time executivo que não tinha tanto conhecimento sobre isso, e eu acho que eu consegui construir algumas pontes, né? Tanto com o meu Posso time adicionar um quanto com os negocinho meus. aí que você me lembrou, Lê? Claro. Eu gosto de falar de saúde mental como se fosse uma cirurgia, né? É como se fosse uma cirurgia que você faz. Tem cirurgias que elas vêm e elas vão, enfim, elas deixam você. Você tem que mudar seu estilo de vida por um tempo determinado porque você tá no momento. Porque você tá recuperando dessa cirurgia, né? E aí tem cirurgias que vêm e elas mudam o jeito que você tem que viver dali pra frente. Você nunca mais vai poder viver do mesmo jeito, dependendo da cirurgia, do que você teve que fazer nessa cirurgia, né? E às vezes essa cirurgia ela é rápida, ela é uma coisinha simples, uma coisinha rápida que vem, aconteceu e depois foi embora. Então eu gosto de falar que saúde mental é como se fosse uma cirurgia invasiva, porque essas cirurgias elas realmente mostram, você muda seu estilo de vida, o que você pode, você não pode comer, o que você não pode fazer e etc, que são coisas que fogem ao nosso controle, né? Não é porque a gente não quer, não é por preguiça. Então eu gosto de pensar como se fosse uma cirurgia. E então, assim, eu acho que eu sofri muito com esses quadros, mas ao mesmo tempo eu acho que me trouxe uma vantagem competitiva, né? Eu acho que no mercado de trabalho, inclusive, assim, acho que não só, né, na vida pessoal, de saber lidar com amigos, com colegas, com família, me trouxe um letramento sobre esse assunto também. Mas eu acho que foi e continua sendo uma vantagem competitiva, porque dado que saúde mental é um tópico que a gente lida no dia a dia, me ensinou como lidar e não desesperar, como poder agir objetivamente, né? E definir e ajudar a construir a estratégia da empresa, de modo que a gente consiga lidar com esses imprevistos que são previstos, né? Então, como é que a gente traz isso, incorpora isso na estratégia da empresa? Como é que a gente pensa nisso nas rotinas de dia a dia? E, e hoje o Rei e eu, a gente acaba ajudando muito com relação a isso, empresas, fundadores, né? A lidar com isso, porque no final, assim, quando você está trabalhando num time, sempre vai ter uma pessoa que tenha algum ponto que está lidando pessoalmente, sempre vai ter uma questão de saúde mental, então a gente consegue prever, consegue acolher, consegue lidar da forma mais profissional possível, né? E então, assim, foram vários casos, inclusive teve momentos que o Rê foi minha rede de apoio, que eu fui rede de apoio dele, né? Eu tive depressão, né? Eu brinco que é depressão, licença maternidade. Depois dos meus dois filhos, então tive recentemente, eu tô super bem, já, né? Já sei mais ou menos como funciona o meu organismo, o que que eu preciso fazer, alimentação, esporte, sono, ter uma rotina saudável, né? Ter uma fonte para fazer coisas que eu gosto, cerâmica, desenhar, quebra-cabeça, enfim. Eu também aprendi com o tempo que a minha energia social precisa ser gerenciada, então eu gosto de estar com gente, sim, mas eu preciso estar sozinha para me recarregar um pouco, né? E por aí vai. Então eu acho que foi me dando como se eu fosse subindo de nível no videogame, né? Tipo, beleza, isso aqui matei, vamos pro próximo, vamos pro próximo. E hoje eu acredito que isso acaba me dando ferramentas para não só me ajudar, mas ajudar todas as pessoas aí em torno, sejam clientes, seja família, amigos. E aí, com base nisso, a gente queria aqui, né, para
os minutos de conclusão aqui do nosso podcast, desse episódio, assim, o que as empresas podem fazer, né, e o que as pessoas podem fazer. Eu gosto de sempre começar pelo básico. Se a gente não estiver cuidando, né, dos fatores de higiene, que é um salário que seja adequado, né? Os benefícios como convênio médico, vale-refeição, adequados. Aí, por exemplo, não, mas tem convênio médico, mas assim, o que acontece? Você já entendeu se o convênio médico está funcionando para as pessoas? Porque eu já peguei casos de que, assim, as pessoas não conseguiam agendar consulta com psiquiatra ou psicólogo. Quando conseguiam, o tratamento era muito ruim. Então, assim, tenta entender se, de fato, esses benefícios básicos que você oferece estão funcionando para as pessoas. E aí, como? Você vai conversar com as pessoas. Pessoal, o que está funcionando no convênio médico? O que não está? Então, se você garantir que as pessoas já conseguem ter um atendimento médico e psicológico com um convênio, né? Obviamente, falando daquelas empresas, né, que concedem esse benefício aí aos funcionários. Eu sei que muita gente não tem, infelizmente, né? Você já garantir que isso está funcionando minimamente bem, ponto super a favor. Aí a gente pode ir pulando para os próximos níveis, né? O salário adequado, ótimo. E aí tem uma coisa que nem precisa gastar dinheiro, gente, que é só alinhar a expectativa do que é esperado daquela pessoa e quando. Que nisso, a grande maioria das empresas, eu chutaria que 90% não tem. Nem das empresas, nem os gestores. Então, o que essa pessoa precisa entregar nos próximos 3 meses? O que vai fazer essa pessoa ser promovida? O que essa pessoa pode ser demitida também? Quais são os pontos? Então, deixar as regras do jogo claro. E aí, assim, a gente falou que, por enquanto, você não tem que gastar dinheiro, né? Tirando o convênio médico, que se o seu não estiver funcionando, você vai ter que mudar, mas assim, é muito mais uma questão comportamental do que uma questão de grandes investimentos, né? Então já começa daí. Aí depois disso, sim, legal, o volume de trabalho está fazendo sentido, as pessoas estão conseguindo entregar nessa velocidade, e aí eu entro. Normalmente não. E aí, para mim, a causa raiz é a questão de estratégia. A empresa não sabe o que é prioritário e sai fazendo tudo que não vai trazer impacto nenhum. Então, acho que definir a estratégia da empresa com prioridades claras, e prioridade, gente, são no máximo 3 coisas. Não dá para você falar que tem 10 prioridades para a empresa fazer. Aí não é prioritário, né? Então. Exatamente, É, exatamente, galera. Assim, o tanto de clientes que a gente conversa, que a gente fala, pessoas que a gente conversa na vida, pessoas que eu mentoro, que a Letícia mentora. Quando a gente pergunta quais são os seus objetivos, o que você quer fazer, a pessoa passa uma lista desse tamanho de coisa. É um desespero, né? E tá tudo bem, porque às vezes as pessoas estão tão empolgadas e tem tanta possibilidade, mas, gente, priorização. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor, vamos priorizar? Vamos estar priorizando? Galera, e eu acho que assim, a questão de priorização não impacta nem somente a experiência do funcionário, saúde mental, mas até para a empresa conseguir crescer, né? Conseguir ter claro onde que vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, e a gente apoia muito, apoia várias empresas nisso, e é interessante, quando eu pergunto qual que é o grande objetivo que você tem que bater aí no final do ano? Aí não sai. Ou sai, assim, 20 coisas. Eu acho muito interessante isso, né? Então, essa questão de estratégia, ela é super importante, dar visibilidade para a pessoa do que é esperado dela e o que não é também o trabalho dela, né? Essas regras do jogo. Eu acho que toda a questão, né, de segurança psicológica também, e aí vai, desde treinamento, de tudo isso, mas, por exemplo, você tem um canal de compliance de denúncias que seja confidencial, se a pessoa estiver sofrendo algum tipo de assédio, de bullying, né? Então, tem vários pontos, assim, que é muito, a gente fala business as usual, né? Que é coisas do dia a dia de ter uma empresa, que a gente precisa fazer. Coisas a mais que eu acho legais. A gente tem esses grupos sobre saúde mental que os funcionários podem entrar, podem contar como é que está sendo, e eles podem se apoiar entre eles, né? Óbvio, sempre com um profissional de fora, tem as questões de esporte, tem questões de meditação, por aí vai. Mas, assim, são sempre assim, se você não estiver fazendo o básico bem feito, não adianta fazer isso. E aí eu queria contar de uma iniciativa que eu tinha, olha, sem pensar, mas que eu não sabia que era uma iniciativa de saúde mental, e hoje eu vejo, quando eu trabalhava no Google, no final do dia, às vezes, tipo, dava 6 horas da tarde, às vezes a gente ficava trabalhando até mais tarde,
a gente dançava. A gente pegava, todo mundo saía do computador. Ah, hoje nós vamos fazer a coreografia do Thriller do Michael Jackson. Hoje é outra. E era um momento, às vezes a gente perdia, sei lá, 10 minutos, mas era um momento de descompressão, de relaxamento, de divertimento tão legal. E era uma iniciativa do grupo ali que estava trabalhando, não tinha R$ 1 da empresa, sabe? Então, sempre eu gosto assim, vamos pensar coisas que a gente pode fazer também, né? Assim, a gente como funcionário. E eu acho que é um pouco isso, Rê. Não sei se tem algum ponto aqui que você quer trazer também, que você queria complementar. Eu acho que, assim, eu acho que tem duas coisas que eu queria adicionar. A primeira você tá na dúvida onde investir dinheiro, onde eu começo botando dinheiro na questão de saúde mental? Primeiro de tudo, liderança. Lembra que eu falei que liderança impacta? Então, desenvolva sua liderança. Você tem que ter boas habilidades de liderança, né? E esse dia eu vi um post no LinkedIn que colocou em palavras de um jeito super interessante. Você não tem que desenvolver líderes para ser amigos das pessoas, mas você tem que desenvolver líderes que tenham habilidades de pessoas avançadas para entender o que está acontecendo, porque você é uma pessoa que toma decisão sobre muitas coisas na vida de um ser humano e que impactam, as suas decisões impactam as pessoas. Então, super importante entender, né, isso e tudo mais. E assim, não me vendendo, mas já me vendendo, um dos treinamentos que eu faço é sobre qual é o papel da liderança na saúde mental das pessoas. Então, né? Mas enfim, tira o merchan à parte. É, eu acho que tem uma questão de, sim, benefícios base diferenciados. Quando eu estava numa empresa, a gente fez uma grande pesquisa para entender o que tá na boca da galera, o que é importante para as pessoas hoje, né, em relação a benefícios. E a gente fez uma pesquisa, assim, da maioria dos concorrentes ali, empresas que a galera gosta, empresas que o pessoal geralmente fala bem. Para essas pessoas é muito mais importante os benefícios de base, né? Como a lei comentou, seguro-saúde e tal. Então, investe dinheiro nessa bagaça e educação no assunto. Pague pessoas para falar sobre o assunto, traga informações, converse, sabe assim, garanta que a informação é comunicada da maneira, mas é um pacote. Porque se você só traz palestra, na terceira palestra sobre saúde mental, a galera vai falar assim, mas que porra é essa? Né? Você perde credibilidade. Eu acho que tem algumas outras coisas que são super importantes, assim, do ponto de vista de, assim, relações de trabalho. É super importante que as relações de trabalho sejam positivas, que você tenha um ambiente que forneça relações positivas. Eu sempre falo sobre, eu falei mais cedo sobre a importância de você ter seu sistema de apoio. Você como empresa também pode falar, sabia que é importante você ter amigos no trabalho? Tipo, é importante. É importante. A gente falou, lembra que a gente falou no futuro do trabalho? Será que que coisas que eu posso fazer que ambientes que eu posso fazer para as pessoas se comunicarem, para elas trocarem informações? Isso também ajuda na questão de saúde mental, galera. Apoio, grupo de apoio, né? Entre elas, bem informal, só para conversar. Não é nada formal sobre saúde mental. E E até ajuda na retenção, porque várias vezes que eu exato. fui pedir demissão, eu falava, ai, mas eu gosto do meu colega, eu senti tanta Exato, falta. literalmente. Muitos de nós ficamos nas empresas por causa das pessoas. O tanto de entrevista de desligamento que eu fiz, que é tipo, qual que parte você gostava mais da empresa? As pessoas. 90% eu ouvi essa resposta, gente. Então isso tem um impacto muito grande, né? E a Lê falou um pouco sobre canal de compliance, porque assim, tem comportamento inadequado, assédio, bullying, que ninguém faz nada, galera, acabou. A saúde mental dessas pessoas tá no lixo. E aí, assim, burnout, galera, a partir do. Eu já falei isso em outro podcast. Inclusive, tudo que a gente tá falando aqui, a gente já repetiu em 200 outros podcasts, a gente já falou isso 38 vezes. Pra vocês verem como cuidado básico do seu business resolve tantos problemas. Mas, enfim, endereça tanta coisa. Se uma pessoa passa por um burnout na sua empresa, sinto lhe dizer, mas essa pessoa vai ter que sair desse lugar, porque onde você adoece não é um lugar que te cura. Se você adoeceu nesse lugar, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O lugar que te adoece nunca vai te curar. Nunca vai te resolver. Vai continuar te adoecendo. Então vá para outro lugar, né? E aí se teve burnout, galera, a melhor coisa para essa pessoa é sair dessa empresa, né? Mas já que eu tô falando do ser humano, vamos falar para você ser humano, né? E aqui, esse ser humano não é só, porque eu fico imaginando as pessoas ouvindo a gente falando, quando a gente fala, a galera que pega o ônibus, né? Mas nesse caso, mas assim, é pra todo mundo sempre também, tá? Pra você, inclusive, pessoa executiva, né? CEO, etc. Pra todo mundo. O que eu vou falar agora é pra todo mundo. É pra todo mundo, assim. Sabe assim? É tipo. E agora que a gente tá entrando em julho, que é o momento de férias, principalmente pra quem tem filhos, e se julho não impacta nada na sua vida também, usa como oportunidade, né? Pra você pensar um pouco na sua vida, porque pensa um pouco, reflete, né? Se você tá na faculdade, fazendo estágio, usa esse momento pra refletir um pouco, assim, o que você quer daqui pra frente, sabe? Tipo, tá valendo a pena, não tá valendo a pena? Esse é o lugar mesmo que eu quero? Que movimentos que eu posso fazer pra sair daqui? Ou que movimentos eu posso fazer aqui dentro? Eu tô me cuidando o suficiente? Eu tô fazendo coisas pra cuidar da minha saúde mental? Eu tô no lugar certo?
né? Acho que é um bom momento de reflexão. Eu acho que o outro ponto é impor seus limites. Eu falei da minha dificuldade em impor limites, porque eu tenho uma dificuldade super grande. Imponha seus limites desde o começo, assim, sabe? Se uma empresa te contratou, ela te contratou porque ela identificou em você, muito provavelmente, na maioria das vezes, questões culturais que fazem sentido. Então, impor seus limites, tá tudo bem você impor seus limites nessa empresa e dizer, olha, isso daqui eu não aceito, isso daqui eu não quero, isso daqui eu não posso, isso daqui não. Sabe, assim, se pra você é importante, não, tipo, acabou o horário de trabalho, deixa isso claro, sabe assim? Correr, na verdade, em qualquer relação, né? Impor Isso, limite é tanto com o trabalho, mas pessoal também, né? exato, A gente exatamente. via muita gente com relacionamento tóxico impactando na saúde mental dentro da Exato, empresa também, né? exato. Um Então, dos fatores que impacta a saúde mental são questões pessoais. E às vezes a empresa é maravilhosa, tá tudo certo, uma pessoa tá ruim, porque às vezes é uma questão pessoal que tá fora do controle da empresa. E aí você, como empresa, tem que saber como dívida, apoiar. questão financeira pesa pra Exato. caramba. Exato. O financeiro destrói a saúde mental de um ser humano. Pode estar tudo bem. O financeiro quebrou, galera. Destrói relacionamento, destrói saúde mental. É uma merda. Sociedade capitalista. É, e aí, imponha seus limites, entendeu? Combina o jogo. Se o jogo não é respeitado, tenta uma, tenta duas. Na terceira vez, desiste. Desiste. Porque esse lugar não tá respeitando seus limites. Essa pessoa líder não tá respeitando seus limites. Não tá respeitando o que você tá impondo. Porque é a gente que ensina o outro como as pessoas como devem te tratar. Então, minha filha, você já pegue suas coisas e vá para outro lugar. E eu digo isso também para nível executivo. Quanto de founders que eu conversei na minha vida, de fundadores, de pessoas executivas que desfizeram a sociedade, que saíram da empresa, porque não estava funcionando, porque não estava rolando ali, porque os seus limites não estavam sendo respeitados, né? Então, e tá tudo bem. É uma questão humana. A gente tá falando de ser humano aqui. O ser humano aprende. Todos nós somos somos seres falhos que estamos em constante desenvolvimento. Então, assim, a gente precisa impor os nossos limites porque as pessoas não têm bola de cristal, né? E, por último, tem o sistema de apoio, como a gente falou, dentro e fora da empresa. E usa as ferramentas que a empresa te oferece. Usa, galera, porque, olha, eu, né, assim, o que eu sinto falta hoje em dia de ter um seguro-saúde aqui nesse Reino Unido, sabe? Assim, putz, porque é mais rápido. O sistema de saúde pública aqui no Reino Unido, ele é bom, ele é rápido. Eu moro num bairro onde o sistema de saúde, graças a Deus, funciona relativamente rápido. Mas para algumas coisas demora horrores. Então, nisso, um seguro-saúde é muito melhor e me ajuda a ter acesso às coisas com um pouco mais de velocidade. Então, eu sinto falta, porque no Brasil, um seguro-saúde é babado, tudo, né? Então, usa do que. Se você tá numa empresa, galera, usa porque a empresa tá te pagando, faz parte do dinheiro que você recebe. Usa mesmo, mas use tudo. Ô, Usa. Rê, e eu vejo que muitas vezes, assim, as pessoas sofrem meio que sozinhas, né? Exato. Então, assim, você se abrir com amigos, você procurar ajuda, você procurar um profissional de psicologia, procurar um médico, uma médica, assim, é super importante. Na dúvida, tem alguma coisa estranha? Tá afetando o sono, tá afetando o seu funcionamento diário, tá afetando a alimentação, vai ter um médico. Exato. E tenta entender por que que isso está acontecendo, não espera muito, né? Uhum. Normalmente, quando a gente vê algum sintoma, é quando a gente deixa questões de autocuidado de lado. Então, assim, fica sem tomar banho, não lava o cabelo. Eu já passei por isso, né? Muita gente passa. Ou quando a gente não consegue funcionar no dia a dia. Então, aquelas coisas Exato. básicas, tipo assim, ler um e-mail e responder um e-mail, você não consegue fazer. Eu já passei por isso. Isso é um sinal de burnout, galera. É um sinal Total de sinal de burnout. burnout. Então, vai ao médico. Você não precisa trabalhar. Você vai ao médico, pede, vê o que, que o médico te encaminha. Às vezes pede férias. Gente, sempre, assim, várias vezes é melhor a gente pegar, pedir férias, pedir um afastamento, do que dar né, uma merda no trabalho. Assim, Do várias que vezes eu ter me que ser arrependi. afastado, né? Nesse ponto É, de vista. vai. Então, assim, acho que busca ajuda, pega ajuda especializada, tudo vai atrás, né? Exato. Eu concordo. E se a sua empresa te penaliza por isso, tá na hora de procurar outro. É uma merda. É uma merda, porque a gente como funcionário, a gente é o elo mais fraco. Infelizmente, né? A gente sempre vai ser o elo mais fraco. Então, por a gente sempre ser o elo mais fraco, a gente precisa sempre ter ferramentas na manga, porque assim, a gente não pode esperar que a empresa faça. A gente vai ter que sempre ter a nossa ferramenta na manga e cuidar da gente, ter essas dicas e ouvir ideias e conversar com pessoas e etc, pra gente se proteger, né? Porque pode ser que você seja uma empresa super diferenciada, que tenha um cuidado com o ser humano super importante. Mas se ela precisar fazer um layoff, talvez eu sente nessa lista e beijo, tchau, entendeu? Então, por isso que eu sempre digo, é,
cuide de você e não dependa da empresa, mas use de tudo que a empresa tá te dando, porque, né, faz parte do seu pacote de dinheiros. É em troca do seu trabalho que você tem esse tanto de coisa, né? Então, use esse tanto de coisa, galera, quando você tá lá, e é isso aí, entendeu? E saiba os trade-offs das coisas. Eu sei que eu tô ferrado, eu sei que isso impacta a minha saúde mental, mas tem isso, carreira tá indo legal, esses benefícios são incríveis. Se isso é importante pra você, você tá ok com o impacto que tá tendo, é uma escolha sua, né? Mas saiba que quanto maior o nível de estresse que você tem pelo seu trabalho e na sua vida, maior é o nível de esforço que você tem que fazer do outro lado para ir aliviando esse estresse de alguma forma. E aí a única pessoa que pode saber como aliviar o estresse é você. Vou dar um exemplinho aqui rápido. Natação, pra mim, é uma coisa que me ajudou muito, né? Fazer natação. E eu lembro que eu falei com a minha. Eu tava, na época, eu tava falando com a minha psiquiatra, ela falou que. Eu lembro que eu tava num momento, assim, que eu vi um negócio super ruim e tal, minha psiquiatra tava eu tava num momento mal e ela falou: olha, as pessoas funcionam de jeitos diferentes. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que não pode fazer qualquer tipo de exercício físico de alto impacto. Porque se ela fizer exercício físico de alto impacto, ela vai ter uma crise de pânico. Não vai funcionar, vai ter uma crise de pânico. Assim como tem pessoas que, se fizerem meditação, vão ter um troço. Então, nem tudo é pra todo mundo. Nem tudo funciona pra todo mundo. Por isso que é muito importante você entender o que funciona pra você, né? E começar, e eu vou reforçar, comece com estabelecendo seus limites, conhecendo os seus limites, e conforme você vai conhecendo novos limites, estabeleça esses novos limites, refaça seus acordos. Refazer os acordos é um pouco mais difícil, mas refaça seus acordos. E é super importante estabelecer seus limites. E tenha noção de que tem empresas no mundo que vão te penalizar ou que não vão te contratar porque você tem uma questão de saúde mental. Que não vão te tratar bem porque você tem uma questão de saúde mental. Que vão colocar vão te marcar porque você tem alguma questão de saúde mental, né? Então, tenha noção de que isso pode acontecer. E o nosso podcast hoje não é um case para as empresas não contratarem pessoas que têm questões de saúde mental. Muito pelo contrário. Para você entender que você, empresa, tem um papel. Você precisa fazer o seu papel. Porque as pessoas vão continuar. Porque lembre-se sempre, a sua empresa é uma representação real da parcela da população que você contrata. É uma representação real. Então, se você não quer lidar com questões de saúde mental nunca, você está priorizando um grupo de pessoas que é a extrema minoria deste país. Se você fizer. Mas é irreal. É irreal. Assim, achar que não vai ter pessoas com problemas de Exato, saúde é mental. irreal, é absolutamente No, real. no melhor dos casos, você vai contratar gente que não te falou, é isso. Exato. Mas E, assim, que tem alguma coisa, tem muito. inclusive, existe até. Se você for olhar os livros de medicina e de transtornos, tem um dos transtornos que chama transtorno de normalidade, né? Então, assim, é muito interessante, porque não tem essa A pessoa é história. tão normal que é É, anormal. que é anormal. O que é normal, né? Não existe isso. E às vezes, gente, você executivo, eu admiro a energia que você tem pra viver a vida sem se cuidar, porque eu vejo tanto executivo desbagaçado, ferrado, que precisa de uma terapia, um psiquiatra em 3 segundos não se cuida. Então, se cuide, entenda seus limites e, empresa, faça o seu. E é Olha, e isso. se você tá cansado, antes de terminar esse podcast, ou se você não tá bem, peça suas férias, peça tempo off, marca consulta com a psicóloga, com o Uhum. psiquiatra, com todo mundo, fala com o seu coleguinha, para de escutar agora e vai se cuidar. E vai fazer Não coisa que deixe você para gosta. Vai depois, fazer coisa que você porque gosta depois vai dar também. um tilt, pode ser meio que Exato. E irreversível. tanto eu quanto Letícia já tivemos alguns tilts. E alguns deles são irreversíveis. Porque tem algumas coisas que eu conseguia fazer com o pé nas costas antes que hoje me requerem muito mais energia, né? Pensa, pra fechar, eu vou falar uma coisa que eu aprendi de tecnologia que funciona com o ser humano. Eu aprendi que hoje as baterias, eu não sei se elas continuam assim, mas eu lembro que um tempo atrás as baterias, elas funcionavam assim. Se você deixa a bateria acabar uma vez, o próximo ciclo é menor. Por isso que as baterias, por exemplo, do iPhone, se você deixa a sua bateria acabar o tempo todo, ela vai durando cada vez menos, né? Por exemplo. Não sei se ainda é assim, mas eu lembro que na época era. A gente funciona da mesma maneira com burnout. Quando você faz um burnout, seu nível de energia diminui. Se você tem, vai diminuindo, vai diminuindo. Sua tolerância a burnout e esse tipo de coisa vai diminuindo. Eu já tive 2. A minha tolerância a esse tipo de coisa, ela já é um pouco menor. Graças a Deus eu tenho um nível de autoconhecimento hoje, onde eu entendo como gerenciar as minhas energias. Mas se você der tilt, galera,
não tem volta, né? Acabou, acabou. A cirurgia tá feita, você vai ter que viver a vida diferente agora, né? E é E isso, se pessoal. você trabalha numa empresa, se preocupa com relação a isso, o Renato aqui, principal especialista no assunto aqui, Me procura no pode puxar. LinkedIn, meninas, Isso tudo aí. bom? Procura no LinkedIn, é que tudo. Mas é isso, gente. Obrigado. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente no nosso Instagram, Deixa Quebrar Podcast, no nosso TikTok, Deixa Quebrar TikTok. Podcast também, ou também no LinkedIn. Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail para contar suas histórias, contar o que vocês viveram. Tô adorando ver as DMs que a gente já recebeu atualmente, né? Vi que já sugeriram alguns temas que a gente acabou já falando, então foi tudo, foi super legal. A gente acabou falando, já tava na nossa agenda, quero dizer, falar do tema. Então, falem com a gente, contem pra gente as histórias, a gente adoraria ouvir vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. E é isso aí. Obrigada, pessoal. Beijinho.